presidente eleito Jair Bolsonaro desautorizou neste domingo, 16, em sua conta no Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSLSP, um de seus 5 filhos, e afirmou que não pretende propor ao longo de seu mandato o debate sobre a implantação da pena de morte no Brasil. Na rede social, Bolsonaro observou ainda que a Constituição veda a possibilidade de pena capital no país e, na tentativa de evitar que a polêmica sobre o tema se estenda, disse que o assunto está encerrado. Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, Eduardo Bolsonaro defendeu a aplicação da pena de morte para traficantes, a exemplo do que ocorre na Indonésia, e para autores de crimes hediondos. Eduardo ressaltou ao jornal que um plebiscito poderia ser usado para consultar os brasileiros sobre o assunto, apesar da vedação explícita da Constituição. O artigo 5º da Carta Constitucional, em seu inciso 47, diz que a pena de morte não pode ser aplicada, salvo em caso de guerra declarada. Essa é uma das cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, não pode ser modificada por emendas constitucionais. Ao desautorizar o filho na internet, o presidente eleito relembrou que a pena de morte é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Em destaque no jornal O Globo de hoje informou que, em meu governo, o assunto pena de morte será motivo de debate. Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha. Assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus propositais diários, escreveu Jair Bolsonaro no Twitter. Eduardo Bolsonaro reconheceu na entrevista que a pena de morte não é passível de alteração por emenda à Constituição, mas disse que, na opinião dele, autores de crimes hediondos, como homicídio, latrocínio e estupro, poderiam ser enquadrados como exceções à regra. Eu sei que é uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, etc. Porém, existem exceções. Uma é para o desertor em caso de guerra. Por que não colocar outra exceção para crimes hediondos? Questionou Eduardo ao Globo. O jornal entrevistou o filho de Bolsonaro após ter acesso a telegramas diplomáticos que relatavam a tentativa de Eduardo de visitar o complexo prisional de Nusa Kambangan, numa ilha na Indonésia, onde 2 brasileiros condenados por tráfico foram fuzilados em 2015. A mensagem enviada ao Itamaraty pelo embaixador Rubem Correia Barbosa descreveu que o parlamentar do PSL ficou impressionado com a disciplina vigente no presídio de Tangerang, na região metropolitana de Jakarta, capital da Indonésia. Após ser questionado pelo jornal sobre o conteúdo dos telegramas, Eduardo afirmou que a pena de morte é uma medida bem propícia para ser levada a um referendo ou a um plebiscito, inclusive para traficantes. Não teremos esta agenda. Na tarde deste domingo, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro na qual afirmou que, enquanto ele for presidente, o governo não terá esta agenda. A pena de morte não está no nosso programa, não foi debatido na campanha. Enquanto eu for presidente, da minha parte não teremos esta agenda, afirmou. Segundo Bolsonaro, é sabido que a Constituição não pode ser modificada por emenda para permitir a pena de morte. Sabemos que é cláusula pétrea que no Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo. Por enquanto não está em nosso programa e ponto final. Puxão de orelhas. O episódio da pena de morte não é o primeiro no qual Jair Bolsonaro desautoriza o filho Eduardo publicamente nos últimos meses. Em outubro, na reta final da campanha presidencial, o presidente eleito teve chamar a atenção do filho em razão da polêmica gerada após vir à tona um vídeo em que Eduardo Bolsonaro afirmava que bastaria enviar um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, STF. O vídeo havia sido gravado no meio do ano em uma conversa do deputado do PSL com concurseiros. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o STF impedir Bolsonaro de assumir a presidência, Eduardo desdenhou da Suprema Corte. A declaração gerou reação contundente de ministros do Supremo, de outros integrantes do Judiciário e, inclusive, do presidenciável do PT, Fernando Haddad. Na tentativa de pôr fim à polêmica, Jair Bolsonaro disse à imprensa que já havia advertido o garoto, Eduardo, e ressaltou que o filho já havia se desculpado e que tinha respeito e consideração pelos demais poderes. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa informação, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe.